Vamos lá, hoje o assunto é Board Crush. Nós temos dois Board Crush. Aquele na Bolsa de Chicago, contrato listado que você pode negociar. Esse é um assunto para outro dia. Hoje, o Board Crush que eu quero trazer para vocês é o Board Crush lá na China. É o cálculo que a processadora na China faz a todo momento, que é a compra da soja, os bases da soja, custo e frete China, Chicago, o custo de internalização e os contratos futuros lá na Bolsa de Dalian, o contrato futuro do farelo e do óleo de soja. Veja, nessa conta não tem o custo industrial. Vamos lá. Então, vejam só o Board Crush de hoje. Nós temos, considerando aqui embaixo, como vocês podem ver, dependendo da cor, nós temos soja que vem dos Estados Unidos lá pelo Golfo, ofertada a custo e frete lá na China, a soja do PNW, a soja do Brasil, aqui representado por Santos, e a soja da Argentina. Bom, e aqui nós temos os embarques, de agosto até abril do ano que vem. Então vejam, meus amigos, nós temos aqui, ó, o Board Crush está aqui um pouco abaixo para toda essa janela, ó, de agosto até novembro, o Board Crush está abaixo de $20 por tonelada. Quer dizer, se pegarmos o custo industrial, acabou, fica zero, menos que zero. Bom, ontem nós tínhamos o Board Crush na China positivo em 30, estava aqui, ó. Como os futuros na Bolsa de Dalian estão caindo, o futuro do farelo e também do óleo, aí nós temos essa queda forte no Board Crush. Portanto, a movimentação do Board Crush para cima ou para baixo vai determinar o apetite do chinês. Compro mais, compro menos, sou mais agressivo ou não. E aí a gente chega a uma conclusão. Não depende muito da Bolsa de Chicago. Como a gente, às vezes, escuta analistas falando, não, caiu a Bolsa de Chicago, a soja, aí a China vai vir com fome. Não é bem assim. Depende muito de como que vai variar também o Board Crush lá para o chinês. Não adianta nada cair a soja na Bolsa de Chicago, como é o caso, mas uma queda ainda maior do que a soja para os futuros do farelo e do óleo, que é o que está acontecendo lá na China. E aí vejam, amigos, aqui também, ó, o Board Crush para a safra nova brasileira, ó, aqui as duas colunas, março e abril, aí está, o Board Crush está bem melhor, $30. Semana passada estava 40, caiu um pouquinho, mas ainda melhor do que a safra atual aqui, a safra nova americana, referência, embarque setembro até novembro e dezembro. Conclusão, chinês está comprando muito mais soja para a safra nova brasileira do que para a safra nova americana. Ponto negativo para Chicago. E aí há 3 pontos bem importantes que movimentam o Board Crush na China, movimenta essa margem de esmagamento. Vamos lá, vou mostrar para vocês esses 3 pontos. 3 pontos que movimentam o Board Crush lá na China. Primeiro ponto tem a ver com a oferta. O Farmer Selling. Se o Farmer Selling for parrudo, seja Brasil, seja Estados Unidos, aí nós vamos ter pressão de venda. Farmer Selling. Por exemplo, um rally na Bolsa de Chicago para a soja, ou o câmbio aqui no Brasil subindo, aí nós vamos ter um grande movimento de venda. E automaticamente as tradings vão comprar, os exportadores vão comprar essa soja do produtor e irão ofertar lá na China para os embarques. Aí nós vamos ter uma pressão, primeiro de venda, e depois isso vai acabar virando farelo na China. Tudo isso vai impactar nesse Board Crush. Então aqui nós temos o Farmer Selling, e isso aqui tem a ver com a oferta. Agora, do lado da demanda, temos 2 importantes indicadores. O primeiro, amigos, tem a ver com o line-up para a China. Quer dizer, é a soma daquilo que a China está comprando por embarque, somado àquilo que está chegando lá. Aí nós vamos ter um total estimado de quanto que a China vai compor de estoques. E se esse estoque na China começar a crescer muito, como é o caso agora, estoque na China, só para você ter uma ideia, nessa semana que passou, do dia 5 de agosto de 2024, o estoque na China chegou a 7.850.000 estoques nos portos chineses. É o maior volume para essa época do ano. Tá bom? Por que isso? Porque a China comprou muita soja em abril, maio, junho, julho, aqui no Brasil. E essa soja está chegando lá agora. Comprou bastante e agora muita soja a caminho. E é claro, aí nós vamos ao terceiro item, que é a venda. Aí tem a ver com a demanda também, só que é a demanda final.
a venda de farelo. Venda de farelo aonde? Lá na China. Venda de farelo no mercado chinês. Se as vendas de farelo estão pujantes, estão parrudas, porque o consumidor final lá na China, quem vai consumir esse farelo, seja suíno, frango e outras criações, tiver bastante parrudo, então nós vamos ter a demanda puxando a demanda do crusher, do esmagador na China, e acaba puxando também o farmer selling no Brasil, provocando a venda, seja por Chicago, seja pelo prêmio, e assim por diante. Agora, do contrário, e tem sido assim esse ano de 2024, tem sido assim, o consumidor final na China não está muito preocupado em compor estoques, porque ele sabe que a China comprou demais, as processadoras na China compraram muita soja para esses períodos, ou abril, maio, junho e julho, aqui no Brasil, e essa soja está chegando lá. O estoque está grande, portanto, vai ter um aumento de esmagamento e vai ter muito farelo disponível. Agora eles estão só da mão para a boca. Muito bem, então, é a combinação desses três fatores que vai determinar como que vai se comportar o board crush na China. Nesse momento, o board crush tem oscilado muito mais para baixo do que para cima. Porque, apesar de não termos um farmer selling pujante no Brasil, muito agressivo, muito ruim tem sido a venda de farelo na China. Os estoques na mão de quem vai consumir, pequenininho, amigos, não tem passado de 7 dias, estoque de farelo na mão do consumidor. Normalmente seriam uns 15 dias, pelo menos, quer dizer, está na metade. Espero que tenham gostado dessa pequena videoaula. Você vai precisar saber do comportamento disso tudo e do racional, claro, para a certificação Ancord AgroSem. Mais dúvidas, entre em contato e também posso mandar mais materiais se vocês quiserem. Abraço a todos e até o próximo vídeo.